Aí quando você tava falando sobre a empresa júnior, você falou assim, cara, muitas vezes só fazer o básico já vai muito longe, né? Já fazer o básico bem para empresas pequenas. Mas uma parada que você tá falando agora é que as suas estratégias, elas, pra mim, parecem muito criativas, assim. Parece que você tava pensando muito fora da caixa. E o que eu tenho de dúvida, assim, cara, como é que você pensava, né? Você tinha alguma estratégia, se você, tipo... Você tem algum processo criativo? Um processo criativo. Acho que não é óbvio pensar essas coisas. Primeiro que, assim, cada business, eu acho que é importante saber o que é a coisa mais importante, assim, em termos de comunicação. A Hashtags é investimento. Então, investimento é confiança. Eu preciso construir uma relação de confiança com as pessoas. Credibilidade é o bem mais precioso da Hashtags. Quando você pensa sobre isso, anúncio não é credibilidade. Assim, você ter botar um banner, invista na Hashtags, é reforço de marca. Até pode mostrar tamanho, pode botar, né? Quando a gente fez uma campanha de TV, a gente usou o Bial, que é um cara que tem muita credibilidade, um jornalista, que tinha a ideia do que a gente estava fazendo, não era propaganda, era notícia. A Hashtags estava lançando o primeiro ETF de cripto do mundo. E aí, na Hashtags, eu entendi que, cara, não, o que eu preciso aprender é fazer muito bem PR. Assim, a gente precisa ter outras pessoas que têm credibilidade. A gente pega carona na credibilidade dos outros, dos veículos. Então, é uma coisa que eu penso intencionalmente, assim. A gente precisa estar na mídia, sempre precisa ter proximidade. E aí, quais são os assuntos que interessam? E aí, assim, eu converso isso com todos os times, assim, com o time de produto, com o time de engenharia, com o time de marketing, cara, quais são os assuntos, o que pode virar história? E aí, desde dados, a gente usa, assim, como é que a gente dá um retrato do mercado, como é que a gente pode ver o que cresceu, como é que a gente ajuda a mídia a entender cripto. Então, muito das pautas não vem só do seu time, vem de vários cantos da Hashtags. Eu acho que a maior vitória da Hashtags foi que a gente criou uma cultura, eu consegui criar uma cultura de assunto, de notícia, assim, as pessoas, tipo, de fazer o time de dados, eu já fiz infinitas reuniões com eles, hoje ele pode vir para mim, Beta, vi um negócio aqui que acho que vê se é história, nem tudo dá história, nem tudo é interesse, mas parte do que a gente faz também é educar a imprensa. Então, né, a gente criou, uma coisa que a Hashtags fez é que a gente criou uma categoria de investimento, que é investimento regulado em cripto. Isso não existia antes. Você investia em cripto, mas não existia fundos de investimentos em cripto do jeito que a gente estruturou. Então, quando você cria uma categoria de produto, uma categoria de investimento, você precisa educar o mercado. Então, parte do que a gente faz é como é que a gente drive a narrativa um pouco, né? Da categoria, não só da Hashtags. Com certeza. Eu acho muito interessante isso, porque eu lembro que na época da Brex, quando eu trabalhava também lá com dados, a gente ficava conversando com o pessoal de marketing de growth e aí a gente começava a lançar uns artigos com dados de gastos, com dados sobre cartões corporativos, que me lembrou quando você estava falando sobre isso. Eu acredito que deve ter um monte de dado interessante que vocês devem estar entendendo e dizendo para as pessoas como é que funciona, né? Quais são os padrões de investimento, alguma coisa nesse sentido, assim. Sim, muita coisa. A gente já fez pesquisa com a FGV sobre o mercado de cripto. A gente, busca bastante informação. Na época da B2W, você já fazia alguma coisa assim também? Já dava para, puxar dados da empresa e fazer umas análises interessantes? Eu tinha muito menos alcance, assim, lá. E também, a cultura de dados era muito diferente, assim. Antigamente... Nem tinha, né? Você tinha o dono da base. Assim, tinha uma pessoa que era o dono da base na B2W, que ele que decidia ali. Eu falava assim, não, cara, por que minha base não é desse tamanho? Eu sentava do lado dele. Anos depois, ele foi no Hotel Urbano, estava trabalhando numa outra empresa, e aí foi vender um negócio. Cara, quando ele entrou, que ele olhou pra mim e falou, você? Aí eu comecei a rir, porque era o cara da base na Americanas, que eu enchia tanto o saco dele. Sentava lá, não, por que minha base não é essa? Por que minha base é essa? Como é que eu boto pra isso? Eu não sei o quê. E aí... Quando você fala base, é a base de dados, da assim. base de dados. O cara que fazia as queries era um cara só. Era um cara, era uma pessoa, assim. Hoje em dia, acho que as empresas tentam, né, distribuir um pouco melhor, empoderar outras áreas, outros tipos de decisão. Está, né, a hashtag, tem uma pessoa que faz marketing e o CRM ali, mas tem um pensamento mais conjunto, né? Não tem um dono da base que fala, não, você vai receber. Você sim, ela não. Assim, não é... E aí você foi direto da B2W pro Hotel Urbano? Não. Aí, Então, aí... Ela tava na faculdade na B2W, né? Tava na faculdade, me formei. Aí eu casei. Fui morar nos Estados Unidos. Tive academia de jiu-jitsu.
Aí foi uma virada que ninguém previu. Ninguém previu essa parte da história, Ninguém gente. previu, mas você vê como, tipo, pra mim tudo vai dar certo. Tipo, na minha cabeça, assim, tudo é tão natural. O que tem? O meu ex-marido, não, o pai do Ryan, era atleta e tal. E aí ele queria, tipo, ele treinava com, tipo, jiu-jitsu, vale tudo, não sei o quê. E ele meio que, a vida dele não era muito no Brasil, assim. Tipo, é muito difícil ser atleta no Brasil. Tava super crescendo nos Estados Unidos. E aí ele falou, vamos morar nos Estados Unidos, vamos empreender. Vamos criar montar uma academia de jiu-jitsu lá. Você conheceu ele na época da faculdade? Aham, mas ele não era da faculdade. Mas eu conhecia, mas na época da faculdade. Aí eu falei, vamos, né? Tipo, why not? Por que não, E né? por É que isso não? aí. Por que não? Montar uma academia. O que pode dar errado, além de tudo? Pode, além de tudo. Não, assim, muitas coisas deram certo. No início foi muito legal. Onde era? Huntington Beach. Isso fica onde? Perto de LA. Perto de LA? 50 minutos. Do lado de Orange County. E aí vocês... Do lado de Newport Beach. E por que vocês escolheram lá? Porque a gente fez uma pesquisa de mercado, Academia mais ou menos. de jiu-jitsu. Era um lugar que, tipo, tinha que ser próximo pra ele treinar também, tipo, porque ele também tinha... Ele era atleta ainda, então não podia ser tão longe do grupo de treino. Ele, tipo, treinava na Gracie Barra, mas, tipo, longe o suficiente que, tipo, pudessem ter várias franquias e tal. E no início foi muito legal, assim, eu abri a primeira academia... assim, eu não sabia nada, eu tinha 20 e poucos anos. Cheguei nos Estados Unidos, abri academia, marketing, contabilidade, esse estudo. Muito legal. Depois de, sei lá, um ano... E como você foi, assim, em questão de visto? A gente... O Felipe era atleta, né? Ele A1, tirou assim? A1. E eu tirei a agregada. Entendi. Aí logo depois a gente tirou o Green Card. Essa pesquisa de mercado aí, qual foi a base que vocês puxaram? Você tinha Cara, base... cities. Sabe aqueles sites? Não, toda cidade nos Estados Unidos é muito organizado, cara. Toda cidade ali tem o número de morador, você consegue puxar com a renda per capita, quais são as escolas. Interessante. Como é que é o comércio. Você estuda, assim. Olha que louco, para você poder montar uma academia lá, você tem que mandar uma carta. Uma carta. Você pega o endereço, você vai no City Hall e você pega o endereço de todos os moradores e business, acho que é 5 quilômetros de um raio. Você posta no correio, você mostra para a cidade que você postou e essas pessoas têm, acho que 45 dias para responder se você pode ou não ter a sua academia. Porque se alguém falar assim, não, essa academia vai me atrapalhar por causa do sei lá o quê, ele pode barrar o business.